O poder é um exercício que acompanha toda a sociedade desde o surgimento da mesma, sendo um conceito bastante discutido entre filósofos e sociólogos com a intenção de revelar o seu real sentido. O poder não opera em um único lugar, mas sim em lugares múltiplos, como na economia, ideologia e então política. Tendo essa ideia proposta e defendida pelo filósofo francês Michel Foucault, essas formas de poderes condicionado têm grande impacto na sociedade. O poder econômico é exercido sobre pessoas que possuem poucos recursos financeiros, com o objetivo de mantê-las em certa posição de domínio, mantendo assim o funcionamento do capitalismo. Para manter o funcionamento de uma estrutura social, é criado ideias e ideologias com a intenção de influenciar os indivíduos, havendo assim uma certa aceitação por parte do sujeito pelo poder ali exercido. No âmbito do poder político, o mesmo é visto como legítimo, desde que os fins do Estado estejam sendo alcançados. No filme Matrix, podemos observar uma forma de controle total da população através de um sistema. A jornada de Neo em busca da verdade é consoante com as ideias do professor Noam Chomsky, já que o personagem interpretado por Keanu Reeves está buscando viver a realidade, dessa forma se livrando do cárcere imposto pela organização. Ainda no filme Matrix, podemos perceber que existem pessoas que preferem viver na ignorância e na fantasia, como é o caso de Cypher. Para ele, viver na ficção, mas com a sensação prazerosa de comer um pedaço de carne e não um mingau, faz com que ele opte por viver na subjugação. No nosso mundo, podemos encontrar pessoas que não fazem o mínimo esforço para se livrar das amarras impostas por organizações. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. Para organizar as ideias, Chomsky separa os 10 princípios da concentração de riqueza e poder, que, segundo ele, foram postos em prática pela oligarquia norte-americana nestes últimos 40 anos para transformar os Estados Unidos em uma plutocracia, não mais numa democracia. Como os riscos doam para todos os partidos e políticos, não importa quem seja eleito, este sempre governará em prol de seus financiadores de campanha, ou seja, a plutocracia. Portanto, a democracia deixa de fazer sentido. O alerta de Noam Chomsky é direcionado para a sociedade norte-americana, mas muito do que ele diz serve também para nós brasileiros, visto que a elite tupiniquim replica exatamente as mesmas estratégias da plutocracia. O biopoder é uma tecnologia moderna que nasce após o desenvolvimento dos mecanismos disciplinares. Trata-se de um esforço de Michel Foucault em compreender os estados modernos e suas tentativas de governo, de trazer para o caos do mundo social a possibilidade do previsível, da média, da estatística, dos dados detalhados que podem entregar aquilo que será chamado de normal. O biopoder é definido como assumindo duas formas. Primeiro, consiste, por um lado, em uma anatomopolítica do corpo e, por outro, em uma biopolítica da população.
A anátomo-política refere-se aos dispositivos disciplinares encarregados de extrair do corpo humano sua força produtiva, mediante o controle do tempo e do espaço, no interior de instituições como a escola, o hospital, a fábrica e a prisão. Por sua vez, a biopolítica da população volta-se à regulação das massas, utilizando-se de saberes e práticas que permitam gerir taxas de natalidade, fluxos de migração, epidemias e aumento da longevidade. São exemplos de poder condicionado a publicidade, comunicação de massa, educação, religião, autoridade dos pais e dos líderes comunitários. E para finalizarmos, é de extrema importância citar para todos um exemplo nesta guerra entre a Ucrânia e Rússia, em que o soldado russo é capturado e alimentado por ucranianos, e isso só nos mostra o quanto essa guerra é entre presidentes e não entre nações. Ainda sobre esse ocorrido, o soldado russo também pôde ligar para sua mãe, que estava na Ucrânia, e disse para ela em que momento nenhum ele sabia que a Rússia era agressora, e também não sabia que estava indo lutar na guerra. Ele achou que fosse um treinamento. O único culpado nisso tudo é o seu presidente. Os soldados não têm absolutamente nada a ver com a guerra. Eles apenas cumprem regras sem saber onde elas podem levá-los. Честное мясо. Они не знают, куда едут, они просто блукают тут. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив-здоров. С ним ничего не будет. Ничего с ним плохого, ничего не делайте. Вставайте, поднимайтесь народом, перекрывайте трассы, дороги, мосты. Забираются, пускай уходят пацаны. Он ни за что попал. Он пришел, он даже не знал, зачем он шел. Сюда, к нам. Они идут по старых картам, и они блукают. Наташ, все хорошо, Наташ, слышите? Все, говори, мама, говори. Все нормально. Все, Наташа, вам удачи с Богом, все хорошо. Прощай. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, он сейчас жив-здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Ви сюди до нас будете? Так, мені якісь може вещи тюрки. Зараз я піду цей вопрос рішу. Так, щось переобуваю. Тебе возвращайся домой. Я тоже вас люблю. Os três tipos de poder, segundo John Gerber. Poder condigno, que é o poder da punição, o poder compensatório, que é o poder da troca, e o poder condicionado, que é o poder do convencimento. O poder condigno é um poder autoritário que exige submissão e usa constrangimento para incitar os indivíduos a realizarem as tarefas que não necessariamente desejam executar. Segundo John, é uma submissão pela capacidade de impor as preferências do indivíduo ou do grupo uma alternativa suficientemente desagradável ou dolorosa para levá-lo a abandonar suas preferências. O poder condicionado, também conhecido como poder subjetivo, nem aqueles que exercem, nem aqueles que são submetidos estão cientes da relação de poder. Condicionamentos. Condicionamento explícito, através da persuasão ou da educação, e o condicionamento implícito, ditado pela própria cultura e aceito por força de tradição. Quando se passa do condicionamento explícito para o implícito, passa-se de um reforço inoportuno e ostensivo para uma subordinação que é aceita como tal, sem questionar. Por exemplo, como podemos ver na foto, a partir de quando o patrão se submete a uma posição de autoridade com o empregado, podendo ser até um trabalho escravo, onde além do constrangimento não existe volta remunerada ao trabalhador. O poder condicionado, também conhecido como poder subjetivo, nem aqueles que exercem, nem aqueles que são submetidos estão cientes da relação de poder. Condicionamentos.
condicionamento explícito, através da persuasão ou da educação, e o condicionamento implícito, ditado pela própria cultura e aceito por força de tradição. Quando se passa do condicionamento explícito para o implícito, passa-se de um reforço inoportuno e ostensivo para uma subordinação que é aceita como tal, sem questionamentos.